Então, dando continuidade ao conjunto de temas que a gente vinha discutindo, né, a gente vai começar falando um tema que é muito em voga, que vai durar essa semana toda, o tema do blockchain. Vai estar dentro do cerne do que a gente vai discutir. A gente começou a falar sobre as aplicações, né? Como gerar uma aplicação segura, e muitas das aplicações que a gente vai ver hoje vamos falar sobre blockchain. Para quem não sabe, dentro do AFJ a gente tem o Cripta, eu vou botar aqui no chat, tá? O Cripta é o nosso grupo, né, de estudos sobre blockchain e criptomoedas em geral. E que a gente tem trabalhado um pouquinho, ainda está um pouco lento, né? Mas conta com isso. Só um aviso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas vai estar acontecendo o Vacathon, né? O Vacathon é o hackathon, né, da indústria do gado, né? Da indústria leiteira, né? Embrapa Gado e Leite, que a UFRJ tradicionalmente participa. Caso algum de vocês tenha interesse em participar, manda um currículo para mim em cmclfarias@cos.frj.br. Né? A gente está indo, vai ser do dia 22 a 30 de outubro desse mês, a gente está formando a equipe. Cláudio, mas essa data é um cocô, porque a gente vai estar fazendo prova, eu sei. Então é por isso que é um convite, aqueles que querem a gente fazer, eu acho uma experiência, né, fantástica, uma experiência maravilhosa, mas é isso, tá bom? Então, se vocês quiserem, vai ser um prazer imenso, né, estar com vocês, tá bom? Dito isso, vamos seguir para a nossa aula e falar sobre blockchain, que é um dos assuntos mais interessantes que eu tenho. Então, né, a ideia de blockchain surge em 2008, com um cara chamado Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto não é uma pessoa, é uma identidade falsa, onde ele lança num fórum o que ele chama do conceito da Bitcoin, né, que é uma moeda não regulada, né, totalmente descentralizada, que faria consenso por mineração, a gente vai ver o que isso quer dizer, que usaria um recurso intensivo, que é o processamento. Então, é uma primeira aplicação que surge com o conceito de blockchain, né, e isso revoluciona a comunicação. Hoje em dia, o Bitcoin já pode ser considerado uma moeda, tem muitas casas de câmbio trocando Bitcoin. Isso não é visto com bons olhos pela maior parte dos bancos centrais, tá? Mas ele está longe de ser a única criptomoeda. Tá? A gente vai ver que existem várias criptomoedas, em particular tem uma que eu gosto muito, que é o Ethereum. Então, dentro do blockchain, todo o universo é transacional, ou seja, na verdade, o que eu quero salvar são transações. Eu vou ter que ter uma aprovação seletiva do consenso, não é qualquer ação que vai ser validada, a gente vai dizer o que isso quer dizer, e a gente vai procurar ativos através de criptomoeda. A ideia básica do blockchain é a seguinte, né? O que valida uma moeda? O que valida uma moeda é um banco, né? Na verdade, toda transação financeira ela é validada por um banco. Um banco diz que você tem determinado valor, um banco diz que você tem determinado investimento, uma instituição financeira diz que você tem um investimento, né? E, na verdade, assim, você tem tanto dinheiro quanto a instituição financeira disser que você tem. Se por acaso o banco, em algum momento, chegar assim, olha, a tua conta tem R$0, você diz, mas eu não tinha reais antes. Então, mas, na verdade, quem dá confiança a você é o banco. No blockchain, é uma série de transações criptográficas. Né? É isso que vai dar valor à sua transação. Então, o blockchain, ele se baseia no conceito de mineração, ou seja, que para você validar uma transação, você teria uma série de operações matemáticas relativamente complexas, né, para você realizar. Você estaria trocando o teu processo de validação por processamento. Né? Então, na verdade, o que teria em valor seria, né, balizado através de processamento. Seria, na verdade, você está fazendo lastro da tua transação, né, através de processamento, que variavelmente se transforma em processamento é consumo. Isso é uma coisa bastante interessante, porque do ponto de vista ambiental, muita gente critica o blockchain dizendo que ele não é ambientalmente saudável, né? Porque você estaria transformando essa transação bancária que precisa de um ente regulador, mas uma transação que, do ponto de vista do meio ambiente, consome muita energia, tá?
Então, vamos lá, vamos seguir o nosso barco aqui. Então, o que é o blockchain? Né? Era uma moeda virtual para transações financeiras sem que haja intermediação de bancos ou atividades financeiras, não é um dono do sistema aberto a qualquer um, e a cotação em 12 de março de 2014 era de R$ 1.500. Hoje, se a gente sai, deixa eu parar aqui a apresentação, né, e vou compartilhar uma outra tela, né, para vocês verem o quão ruim anda a cotação do blockchain. Tá, o preço de um Bitcoin tá $10.695. Eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês para que vocês vejam esse valor e se desesperem, tá? Então, calma aí. Tá? Então a gente vai ver aqui várias criptomoedas, uma é o Bitcoin, outra é o Ethereum, outra é o Tether, tem o Ripple, e cada uma delas vale valores diferentes, elas são usadas para coisas diferentes. Então até hoje a análise de criptomoedas ela é extremamente importante para a gente quanto negócio. Né? Inclusive, é uma discussão muito importante, né? Não só para o pessoal de computação, como o pessoal de economia, o pessoal da sociedade. Então, entender como o blockchain funciona é uma coisa extremamente relevante. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o conceito geral do blockchain. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês como realizar um contrato inteligente usando o Ethereum, usando uma web IDE, que vocês gostariam que vocês até dessem uma olhada. Né? Vou colocar um link lá para a gente poder. Tá voltando para a apresentação. Então, o blockchain vai ter em seus dois principais conceitos, é uma rede de negócio segura, na qual os participantes transferem itens por meio de um ledger, ou seja, um livro-razão, comum e distribuído, qual cada participante possui uma cópia e seu conteúdo está com constante sincronia com os outros. Então, na verdade, o que é a rede blockchain? É uma rede de blocos, cada um desses blocos ele é uma transação, cada transação representa uma transferência, né? E, na verdade, o que garante a segurança do blockchain é que todo mundo tem o mesmo livro caixa, né? Todo mundo tem o mesmo livro razão, todo mundo tem esse ledger e todo mundo verifica ao mesmo tempo. Então, na verdade, para você validar alguma transação, tem que ter um consenso entre as pessoas que têm esse livro caixa. E esse consenso, na verdade, é poder de processamento. Então é fácil de ver que conforme o livro caixa aumenta, né, mais difícil é processar e mais custoso isso é. Hoje, se eu não me engano, o Ledger estava em 150, 170 gigas. Né? Então, claramente, o que a gente faz? Né? Você pode ter esse LED, baixar esse Ledger no teu computador para você processar, só que isso não vale o esforço. Então, como é que é hoje o modelo de negócio? Algumas empresas são corretoras de blockchain, corretoras de Bitcoin, né? Ou blockchain de forma geral, o Ether, o Bitcoin e tudo. E, na verdade, o que você faz, você paga uma porcentagem do valor da tua transação para a corretora processar para você. Então, o grande lance da corretora é que o custo dela de infraestrutura e processamento tem que ser inferior a porcentagem que você paga para ela, né, para você poder extrair valor da tua transação. Então, na verdade, né, isso é um pouco bizarro, porque uma vez que ficou tão difícil de processar, você voltou a ter uma figura centralizadora, que é essa corretora. Né? Você tirou do banco e foi para uma outra. Então, essas são coisas que a gente tem discutido. Né? E o blockchain começou a ser muito mais de um livro caixa. E olha só, isso aqui é uma imagem que eu tirei de uma revista que se chama, né, Curva das Expectativas, né, das tecnologias
emergentes. Então, você vai ver que o blockchain aqui está chegando, né, de maturidade, onde daqui a alguns poucos anos, ele pode ser que ele já chegue a uma aplicação. Ver que aqui tem algumas coisas que ainda estão ganhando um certo hype, né? E onde o blockchain existe de forma um pouco mais, né? Não tá ruim hoje, gente. Vocês vão ter que ter muito espírito esportivo. Tá? Então, assim, ainda há muito hype, as pessoas ainda falam muito do blockchain como uma bala de prata. Isso não deve ser uma bala de prata, isso não vai resolver, tá? Mas a gente tem uma expectativa que nos próximos anos ele seja algo que seja viável para a gente utilizar em pequenas transações. E eu pessoalmente não acredito numa criptomoeda de larga escala, né? Que não possa ser processada por qualquer pessoa. Mas eu acredito muito em contratos inteligentes curtos, onde dois entes vão ter, né, trabalhos, né, vão ter relações. Então, pode ser que funcione muito bem para moedas locais, né? Se não uma moeda nacional, mas assim mas uma série de moedas locais que o Banco Central vai trocar por realizações. Então, existe muito o trabalho ainda do ponto de vista econômico de validar uma criptomoeda, mas os contratos inteligentes, isso vai ter que tá rolando, tá? Então, o The Economist já achou, né, já falou sobre isso, né? Então, isso você vê que tem todo um hype associado, né, tipo, ao Bitcoin, tem toda uma expectativa, né? As pessoas entendem que o sistema bancário mundial é complicado, mas o que eu quero que vocês pensem, e o que eu mostrei nas últimas aulas, quando eu falo do OASP, são sim, Eduardo, porque isso é totalmente criptografado. Mas imagina o seguinte, para eu poder validar a tua transação, eu tenho que saber. Tipo, Eduardo, vai estar um teu ID de usuário, entendeu? Cara, o blockchain nada mais é do que um conjunto de trechos criptografados numa cadeia gigante de blocos. Entendeu? Numa cadeia gigante de operações, que a ordem faz diferença. Entendeu? A blockchain não tem nada de mágico, não tem nada que não seja que seja tipo assim muito complicado. Eu posso construir com vocês, para vocês terem uma noção, uma cadeia de blocos, vou fazer uma blockchain com vocês na aula que vem em Python. Vocês vão ver que assim que é ridiculamente simples, tá bom? Eu vou fazer isso. Na aula que vem eu vou construir uma com vocês. Vou construir um smart contract também. Então, na verdade, né, o IMF, o Banco Mundial, né, fez a primeira discussão sobre blockchain, ou seja, já se sabe que é uma verdade. Essas empresas como Walmart, Arqueia, Maersk, né, Everledger é nativa de blockchain, né, de criptomoeda, mas já falam sobre blockchain, já discutam, né? Então a ideia é isso aqui, para vocês terem noção. Né? Isso aqui é um exemplo que eu tirei, se não me engano, do dia, né? O Bruno quer comprar um celular na loja da Paula que aceita bitcoins. Então, vai ter uma agência de câmbio que vai trocar reais por Bitcoin. Para efetuar a compra do celular que ia custar um Bitcoin, ocorre uma transferência entre carteiras digitais, né? Instaladas no computador no celular, e as carteiras são gerenciadas por softwares, clientes de Bitcoin. Então, na verdade, o que uma carteira de Bitcoin tem? Ela tem o seu saldo, que é criptografado, tem o teu usuário, né, de criptomoeda, né, do usuário da rede, que na verdade ele vai gerar uma transaction, essa transaction vai ser unida à rede Bitcoin, dizendo que você está transferindo o valor de um Bitcoin da origem para um determinado destino. É só isso que a rede é. Na verdade, realmente é um livro de caixa, só que é um livro de caixa criptografado que todo mundo tem a cópia. Ou seja, que se uma pessoa fraudar aquele livro caixa, o consenso de todas as outras pessoas com a cópia exatamente igual do livro caixa vão dizer, cara, essa informação é furada. Então, entendeu? Então, na verdade, o blockchain baseia em segurança por consenso. Tá bom? Então, essa é a treta, essa é a grande questão, essa é a grande
E a gente vai ver que isso não, na verdade, não é nenhuma bala de prata, isso não resolve todos os problemas do universo, não, e nem deveria, tá? Mas é uma coisa que parece muito legal, né? Então, para cada transação é pública, né? Os valores, não a identidade das pessoas, pode ser verificada pela comunidade, há um máximo de 21 milhões de bitcoins. O software vai criar para Paulo um endereço formado por números e letras, ou seja, isso é um hash, né? O que é um hash, né? A gente vai ver com mais detalhes. Mas vocês podem pensar que é uma operação criptográfica que vai pegar usuário e valor e vai transformar numa cadeia, né, de blocos. Qual é o grande interesse do hash? O hash é público, o usuário está lá dentro desse hash. Mas, né, você processar, você fazer o caminho contrário do hash, né, para você decriptografar, ele é muito difícil. Né? Para você decifrar essa mensagem, isso é muito difícil. O endereço usado para identificar a parte pública de um par de chaves, muito parecido com a criptografia assimétrica. A transação vai durar cerca de 10 minutos e será concluída com o trabalho do Ricardo, um dos chamados mineradores, pessoas que na internet que usam computadores potentes para fazer cálculos da sequência numérica, esse hash. Né? Então, o Ricardo vai tentar encontrar uma sequência que somará as informações sobre transações feitas com Bitcoin. O produto disso seria o que chamam de hash, um código que deve ser aceito pela grande rede de transações. Ou seja, na verdade, esse poder de processamento é o que os mineradores fazem, é isso que esse cara vai comprar. E hoje em dia, não é só um minerador, né? Não é uma máquina potente. Eu estou falando de clusters gigantescos, né, que vão estar trabalhando para fazer essa mineração. Inclusive, se vocês forem na Amazon, eu vou botar aqui, tipo, um link aqui embaixo, não me odeiem, né? E odeiem a Amazon, mas não me odeiem. Amazon Bitcoin Miner. Vocês vão ver que as máquinas Bitcoin, inclusive, você pode comprar até no Mercado Livre. Né? Então, assim, tem um Bitcoin, vou botar aqui esses links, vocês vão ver que são máquinas usadas, tá? E elas são até relativamente caras. A primeira coisa que aparece quando eu falo Bitcoin Miner é uma carteira digital. E só a carteira digital já é cara, mas você já começa a ter uns Bitcoin Miners antigos. E na verdade, o grande lance é que esses miners, eles, assim, eles trocam de geração muito rápido. Ou seja, você tem uma série de máquinas, né, que não são usadas sozinhas, né, e vão ser trabalhadas nesse sentido. Então, né, na prática nenhuma. Na verdade, é só um computador dedicado para uma operação específica. Em geral, vários dos ataques que a gente tem hoje são ataques para usar máquinas tradicionais como mineradoras. Tá? A gente publicou um trabalho no SBSeg no ano passado, inclusive com o Vitor Pires e o Felipe Ribas, eu não sei se você conhece. Na verdade, elas são até bastante, porque elas são totalmente abertas. Mas eles são, como eles fazem uma operação específica, né? Eles são até bastante tranquilos em relação a isso. Eles quase não precisam de disco, então é basicamente processamento e memória que essas máquinas vão ter, tá? E tem alguns lugares, assim, para vocês terem noção, os principais miners do mundo hoje estão no Canadá. Por quê? Justamente porque eles fazem resfriamento, que a gente chama de resfriamento passivo. Eles simplesmente abrem as janelas e conduzem o ar gelado para dentro. Então, isso, além de ser eficiente do ponto de vista energético, aliado ao ponto que o custo, que em Quebec, né, o custo da energia elétrica é baixo, você tem um lugar bastante bacana para você fazer validação do Bitcoin. Deixa eu entrar aqui para a apresentação. Uma vez você validar a transação, se junta ao grande bloco, ou seja, aquela cadeia, né? E os mineradores fizeram os cálculos completos, a transação são recompensados com 20C, com a percentagem da tua transação. Então, as vantagens de transação são comparadas com os operadores de cartão de crédito e banco são baixas, não é mais tanta verdade isso assim, não é um governo central que possa influenciar com questões de política e destino da moeda. O valor do Bitcoin pode ser muito estável e a possibilidade de manipulação caso alguém controle grande parte dos chamados mineradores. Para vocês terem noção, mais de 50% dos mineradores hoje pertencem a 6 empresas, né? E é o que a gente chama do problema do consenso, né? Imagina que esses 50% dos mineradores estão com 6 empresas, se essas 6 empresas entrarem em conluio, o que eles decidirem é o que vale.
E tem alguns problemas também, né? Como assim, como existem umas chaves, né? Elas não são espalháveis. Se uma pessoa morre, né? E o número de bitcoins é limitado, aqueles bitcoins são perdidos. Teve um cara que tinha muito bitcoin, que comprou desde o começo, o cara morreu recentemente, ninguém sabe como é que vai resolver essa questão. Então, por isso que não é um momento assim, claro que não é um momento assim muito tranquilo, né? Para aquela galera que foi um early adopter e já ganhou algum dinheiro, beleza, isso foi bacana. Para a galera que está entrando agora, não está tão maduro assim, nem vale tanto a pena. Então, o Bitcoin está no meio de caminho que ele vai ter que tomar uma série de decisões quanto criptomoeda. Mas o conceito de blockchain continua bombando loucamente, né? Então, tratamento fiscal, a moeda oficial é algo que é reconhecido pelo Estado, o valor mobiliário é o título que vai ser emitido por uma entidade pública ou privada, o escambo vai ser a permuta ou alienação com bem móvel, e commodities, bens móveis como incorpóreos, não consumíveis, divisíveis ou fungíveis. Né? Então, na verdade, é isso que a gente está querendo transformar. A gente quer mapear algo que é virtual dentro desses conceitos do tratamento fiscal. Né? Ou seja, não é trivial, a gente não tem uma legislação própria para isso hoje, né? E a questão é se ser reconhecido pelo Estado. Como é que você diz que um determinado conjunto de valores, né, não que não é controlado pelo Estado, vale um determinado valor e que o Estado tem que reconhecer isso. Então, são questões que não são triviais. Ah, Cláudio, mas o PayPal é isso. Não, o PayPal é uma agência que presta serviço de troca de valores, como se fosse um cartão de crédito, para você. Cara, o blockchain é usado para diversas coisas. Inclusive, eu criei uma blockchain que roda lá na faculdade de odontologia, para garantir a validade dos... Qual é o nome disso? Dos prontuários de pacientes que os alunos de odontologia usam. Né? Então, assim, a gente vai ver que a gente vai chegar em contratos inteligentes. Qualquer coisa que eu precise de uma validação de transação e você queira que essa transação seja descentralizada, vale a pena você usar o blockchain, sim, tá bom? Então, né? E aí entra, né? Você pode ter um livro razão compartilhado, um sistema distribuído de registro para uma rede de negócio. Transações são seguras e contam com visibilidade apropriada, são endossadas por todos os participantes, é o que vai gerar o que a gente chama de um contrato inteligente. Né? O que é importante aqui é o ledger distribuído, que é o sistema de registro que ele é compartilhado por todas as pessoas. Tem minerador também, mas na verdade, o minerador é o docente, entendeu? A infraestrutura é que, tipo assim, todos os alunos, né, são uma rede distribuída, então, na verdade, todas as operações dos alunos viram um ledger. O professor também faz parte dessa transação, mas eu tenho duas redes, uma rede que o professor valida os alunos, e, na verdade, o professor vai ser o minerador, e os alunos vão validar o professor, isso foi exatamente um problema muito grande, mas o professor também é o minerador dessa transação. Entendeu? Eu vou construir com vocês, acho que vai ser legal. A privacidade para garantir a visibilidade adequada, as transações vão ser seguras, autenticadas e verificáveis. Eu vou ter um contrato inteligente, né? Termos incorporados no banco de dados de transações executadas transações e executados com transações. Na verdade, um contrato inteligente nada vai ser mais do que um engenho de software, a gente vai ver isso quando a gente usar do Ethereum. É um conjunto de funções que vai ser executado sobre o meu hash para garantir uma funcionalidade. E o consenso, né? São transações que vão ser endossadas por participantes relevantes. Né? Então, aqui, na verdade, né, tem um esquemático que eu peguei de uma apresentação que eu participei. Então, no ano passado, em 2019, eu fui fazer um curso sobre blockchain lá no Canadá. Eu acho que é extremamente importante para a gente. Que ilustra justamente o que o Eduardo estava perguntando. Tipo assim, quando é que eu vou usar blockchain e quando é que eu não vou usar? Você precisa de um banco de dados? Se você não precisa de um banco de dados, você não precisa de blockchain. Tá, ele precisa de um banco de dados. Ele precisa ser compartilhado? Se não precisa ser compartilhado, não use blockchain. Quem escreve um banco de dados é confiável? Se sim, beleza. Quem escreve do banco de dados tem o mesmo interesse que você? Se sim, você não precisa de uma blockchain. Né? Você precisa que você quer usar um terceiro ente para validar, como por exemplo uma chave, né? Se você quer usar, você não precisa de blockchain. Você precisa ter controle sobre a funcionalidade? Se sim, você precisa de um consenso?
né? Se você precisa de um consenso que é dentro de uma mesma firma, como era o meu caso, você vai usar uma blockchain privada. Quem mais tem trabalhado nisso é a IBM. A IBM tem um grande conjunto de materiais sobre blockchain que eu vou colocar para vocês. Se é um consenso entre membros que estão fazendo negócio, você precisa de uma blockchain híbrida. Se as transações vão ser públicas, você pode usar uma blockchain pública como o Bitcoin. Então, isso é um mapa. Você só vai utilizar uma blockchain quando você tiver interesses conflitantes de mais de um agente, esses interesses, você queira armazenar esses dados e você não queira utilizar um terceiro elemento. Então, o que isso quer dizer? Que se você está super disposto a confiar num banco, confiar num servidor de chaves, confiar em alguma coisa desse sentido, você não tem um problema, você não precisa de blockchain. Mas se você quer ser o gerente da sua própria transação, e aí tem a necessidade. Cláudio, então por que você usou na rede da odontologia? Porque claramente eu precisava de um banco de dados, eu tenho interesses conflitantes, né? O aluno quer receber uma boa nota, mas o professor só pode dar uma nota se o aluno acertar, né? O professor quer que o aluno venha para a aula e o aluno quer que o professor venha para a aula, né? Não necessariamente nenhum dos dois pontos quer ir para a aula, tá? Então, na verdade, eu usei uma blockchain privada, né? E eu não queria confiar num outro ente que não fosse o professor e os alunos, porque seria muita injustiça nesse caso. Então, nota como se você usa esse mapa que eu estou provendo aqui para vocês, vocês vão conseguir ter uma visão muito clara de quando ou não usar uma blockchain, né? Então, quando o Bitcoin nasce, né, ele vai ser a primeira solução de moeda virtual, tá? A ideia é que fosse um dinheiro eletrônico, que fosse escasso, né, com emissão finita e conhecida, ou seja, para que o lastro não fosse infinito, peer-to-peer, armazenável, onde as pessoas pudessem guardar seguramente, que recompensasse o esforço, né, ou seja, engajando uma comunidade de auditores, que seriam os mineradores, fazendo isso através de processamento e consensual, onde todos os envolvidos conseguissem chegar a um acordo mesmo sem se conhecer. E isso, gente, isso tem sido um fracasso miserável, porque levou a uma corrida armamentista, que são os mineradores, tá? E tipo assim, os bitcoins já estão escasseando, né? Não está virando uma disputa. Então, se você comprava bitcoins no começo, hoje em dia você compra frações de bitcoins. Por exemplo, 10 mil dólares. Quantos de vocês têm 10 mil dólares? Guarda essa informação para você, né? Para você comprar um único bitcoin. Então, assim, se você fala que tem 21 milhões de bitcoins e cada um dos bitcoins está valendo já 10 mil dólares, eu estou falando de 210 bilhões de dólares que vale a infraestrutura do Bitcoin. Olha o quão bizarro isso é. E é claro que, como não tem uma unidade reguladora, muita gente hoje em dia critica, né, dizendo o seguinte, cara, como não tem uma unidade reguladora, isso vai ser usado para fins das trevas e sombrios e malignos, né, e que vai matar as criancinhas, e provavelmente tem sido usado para isso também. Mas, em contrapartida, se você para e pensa dessa forma, bancos também têm sido usados para isso, né? E mesmo não existindo Bitcoin, né, esse dinheiro tem ido para lugares. Então, essas são complicações que a gente tem e já vem tendo há muito tempo, tá? Então, o problema é o que a gente chama de problema dos generais bizantinos, é um problema de sistema distribuído, né? Bastante famoso, né? Os generais cercam uma cidade com suas tropas, são separados pelo relevo e só podem se comunicar através de mensageiros. Todos os generais devem chegar a um consenso de atacar ou recuar. Existem generais que são traidores, os generais só vencem se todos atacarem ao mesmo tempo. Então, como é que eu identifico quem é o traidor, né? Então, na verdade, a ideia seria que você tivesse uma cadeia de transações que todo mundo concorda, né? E que ela seria inviolável, porque, na verdade, você tem o estado anterior e tem o estado novo. Se algo mudou nessa cadeia, você sabe quem é que mudou e quem é o traidor. Entendeu? Então, a ideia seria justamente a cadeia de blocos. Ou seja, é um livro-razão transparente e inviolável, armazenando todos os registros. Ele é descentralizado, não depende. Ele é distribuído, espalhado por todo o planeta, ou seja, a infraestrutura garante o consenso, não podendo ser bloqueada, parada ou atacada, né? Isso também não é uma verdade absoluta, a gente sabe que tem um problema, que se eu controlo a maior parte dos mineradores, eu ganho no consenso. Então, se o meu consenso é local, meu problema é menor. Se o meu consenso é global, eu tenho um problema maior. Ou eu posso fingir para você certas coisas, né? Então, aqui tem várias palavras que foram surgindo, né? Leader Elect, Federated, Proof of Work, Proof of Stake, né, que a gente vai ver um pouco mais sobre isso ao longo do dia, tá?
E a ideia seria que justamente aqui eu tivesse N transações, numa grande transação, e essa cadeia de blocos fosse, na verdade, um armazenamento dessas transações. Né? E aí vai surgir, né, justamente esses 6 modelos emergentes, que são onde a gente está trabalhando. A metade deles falam sobre elementos da rede. Então, por exemplo, eu tenho Bitcoin, uma Bitcoin moeda mais um Bitcoin blockchain, ou seja, eu tenho a criptomoeda, o blockchain é a principal referência. Eu tenho Bitcoin moeda, mas não um chain em Bitcoin. Né? Eu vou ter, na verdade, gente tentando trabalhar essas transações de forma mais centralizada, isso não é legal. Um não Bitcoin moeda, mas um modelo de blockchain, ou seja, na verdade eu tenho, né, um conceito de transações sem trabalhar com valor econômico. Uma não Bitcoin moeda, mas não Bitcoin blockchain, né? Ou seja, eu tenho outras criptomoedas como o Ethereum, o Zcash e outras, né? O Zcash, inclusive, ganhando muito elemento. Um consenso sem blockchain, ou seja, eu tenho outras formas de consenso, como o Hyperledger, que são usados para consenso interno. Eu vou passar para vocês um livrinho do Hyperledger, um blockchain neutro, como o Tezos, P9 e EDA, empresas que utilizam mais de um blockchain para complementar as necessidades. Inclusive, a gente correu atrás de uns modelos de blockchain um tempo atrás, uma galera queria dar uns treinamentos sobre criptomoedas dentro da UFRJ, a gente deixou, mas o projeto acabou não indo para frente, e a gente queria trabalhar mais sobre isso. E a grande questão é o seguinte, né? Tipo assim, isso é um hype, né? Onde é que a gente tinha que focar? Blockchain, vai mudar tudo, todo mundo está falando sobre isso, as aplicações potenciais são incríveis e a gente não quer ser deixado para trás. E aí você pergunta exatamente o que é blockchain, o cara fala, ninguém sabe. Né? Então a ideia é que eu não quero que vocês sejam, que vocês fiquem, né, mistificados por isso, né? Até porque cada vez mais tem certificações de blockchain. Se vocês forem no Coursera, tem cursos inteiros sobre blockchain, falando sobre isso, mas nada do que é que uma cadeia de hash criptográfico. Ou seja, uma cadeia de operações de hash, exatamente como eu mostrei para vocês na aula de hash, é uma função que você chama no Python para fazer o hash e você vai somar cada uma delas. A grande questão é que é difícil processar essas coisas. E é só isso. Cara, todo pó é algo inútil, tipo, cálculo de hash de Bitcoin não tem utilidade, sabe? Existe algum pouco que tem utilidade, tipo, ajudar em cálculo de computação científica, por exemplo. Na verdade, não é que seja inútil, Breno. Na verdade, tinha uma função que é a mesma função que você tem hoje quando você trabalha com DTLS, né? Você tem um desafio, né? Esse desafio é uma hash. Na verdade, esse desafio serve simplesmente para ser difícil de você computar e difícil de você fraudar. Não é que seja inútil, é que, tipo, na escala que ficou, ele hoje em dia é um prejuízo maior. Então, você vai ver uma série de cadeias de blocos que, ao invés de usar Proof of Work, vai buscar usar Proof of Stake, onde você tem menos poder de processamento, mas você vai se utilizar de operações. Algumas dessas operações podem até ser utilizadas nessa direção. Então, se, por exemplo, né, eu lembro de um projeto há uns 20 anos atrás, uma parte de vocês, alguns de vocês talvez não fossem nem nascidos, que era o seguinte: você estava na internet, você podia usar o poder de processamento da sua máquina para ajudar, tipo, mapear o genoma humano, por exemplo. Era uma grande cadeia distribuída de ajuda à humanidade. E isso era muito legal, né? Isso era muito interessante. Então, tem gente que tem proposta nesse modelo de usar o Proof of Work, mas a grande questão é que o Proof of Work ele é para uma hash específica. Entendeu? Ou você faz a sua hash específica ajudar esse poder de processamento, ou você não tem. Então, a grande questão do minerador é fazer a hash de todos aqueles blocos para garantir o seguinte: beleza, então eu estou indo em frente. Entendeu? É um computador dedicado só a resolver hashes criptográficas, que são operações complicadas. Né? Em geral, são operações de mapeamento, né? São operações de fatoração. Né? Então, aqui a ideia, o bloco, né, tipo, eu tenho aqui o A tem 50 bitcoins, B tem 10 bitcoins, C vai ter 0 bitcoins, e o meu próximo bloco vai ser 0,60, 0. Ou seja, o que eu estou mandando são trocas criptográficas que representam essas informações. Né? Então, né, é claro que não é tão simples, mas a gente vai fazer uma Bitcoin bastante simples, tem alguns elementos a mais, mas não é nada assim fora do normal. Tá? Eu já vou falar sobre Proof of Stake. Né? Aqui no caso, né, o que a gente vai ver de verdade é que cada um dos elementos de uma Bitcoin, na verdade, é uma árvore de derivação, e é por isso que em estruturas de dados vocês trabalham com árvores binárias. É o percurso dessa árvore que vai gerar as minhas operações. Lembra quando vocês fizeram em estrutura de dados
o Claudson ou qualquer outro professor falou sobre notação polonesa, sobre percurso em árvore, para você gerenciar operações matemáticas, é justamente isso que você tem no bloco de uma Bitcoin. Uma árvore de derivação que você vai formar através de operações muito bem definidinhas, tá bom? Então, na verdade, um determinado snapshot, um determinado bloco, só depende do próprio bloco para existir, baseado, né, no bloco anterior. Não precisa de todos os outros blocos, né? Só precisa do anterior, e o que vai garantir essa elemento. E o que você quer fazer é replicar isso entre todos os elementos da rede para que você gere um consenso na tua rede peer-to-peer. Então, tudo isso aqui é o que a gente vai fazer, né? A gente vai primeiro encriptar os dados com uma chave pública, né? Vai fazer o hash linked list, ou seja, uma lista encadeada com esses hashes, né? Olha só, o último bloco vai ser o primeiro desse aqui, o último bloco vai ser o primeiro desse aqui, né? Eu vou inserir novos blocos só através, né, desse nonce, né? Ou seja, desse proof of work, é o processamento desses meus blocos, né? Um contrato inteligente, ou seja, eu vou buscar, né, através de um conjunto de regras, um conjunto de funções, mapear esses meus blocos para fazer operações dentro deles, e para eu buscar dentro da blockchain, buscar uma determinada operação, tudo que eu vou fazer é essa Merkle Tree, ou seja, essa árvore binária de elementos dentro da minha rede de transações. Então, a soma das minhas transações é que vai gerar, né, esse conjunto. Então, eu percorro isso em árvore. Qual a vantagem da Merkle Tree? Ao invés de eu percorrer uma linha, eu transformo uma linha, uma cadeia de blocos, numa árvore B+, numa árvore mais fácil. Então, a complexidade algorítmica de percorrer uma cadeia de blocos é O de N, tá? Então, aqui, em termos de infraestrutura, é uma rede peer-to-peer, em termos de dados, é a cadeia de blocos em si, em termos de contrato, é um conjunto de regras, em termos de modelo, é um conjunto de transações que, em termos de aplicação, representa, né, aplicações financeiras, de Estado, gerência de incidentes, e aqui onde eu mais trabalho é em gerência de incidentes. Usar uma cadeia de bloco, né, para trabalhar com essa gerência de incidentes. Né? Então, a gente pode pensar em termos de hardware, né, propriamente específico, redes públicas ou privadas, a camada de aplicação trabalhar com consenso, né, e, né, a aplicação em nível 3. Né? O consenso é um algoritmo bizantino, então ainda tem muito espaço para se trabalhar, apesar de que toda uma literatura, né, discute, né, quais são os melhores algoritmos, mas eu pessoalmente... Eu pessoalmente acho que ainda existe espaço para trabalhar dentro do consenso na questão do que a gente chama de edge fusion, ou seja, você trabalhar a variação da sua Merkle Tree. E, na verdade, acabaram surgindo, né, a sua identidade, na verdade, é a tua hash, é o que vai representar você, a tua identidade é um valor criptográfico, né? Então surgiram alguns produtos como essas CryptoSteals. O interessante dessa CryptoSteel é que ela é a prova de fogo, ela é a prova de bomba, ela é a prova de uma série de coisas, né? Então, a gente imagina que, na verdade, a forma mais rápida vai ser o hacker que vai tentar hackear o seu computador, né? Mas, normalmente, o que você vai ter é alguém, né, simplesmente roubando essa informação através de engenharia social ou de um bom e velho ação física. Né? Então, na verdade, a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? A gente vê muita coisa na TV e que a sua máquina vai ser infectada e vai ser roubada, e isso só vai ser feito se for fácil. Né? Na prática, o que a gente vai ter é gente buscando de outras formas. O atacante vai sempre querer fazer isso da forma mais fácil. Esse aqui é algum outro modelo, né? Onde o Bob vai gerar e mandar uma chave pública, vou criar uma transação usando esse endereço, a Alice vai mandar uma nova transação para o network, eu vou fazer o broadcast usando o gossiping, ou seja, dentro da minha rede peer-to-peer eu também vou ter vários algoritmos de transmissão da minha cadeia, né? Porque um dos problemas originais do Bitcoin é que a cadeia gerava tráfego, então teve uma preocupação da comunidade que o Bitcoin fosse o novo torrent, né? A quantidade de transações de Bitcoin aumentasse tanto que isso prejudicasse o desempenho da rede, né?
Então, o Bob poderia verificar se a transação está na blockchain e agora eu vou gerar novas transações. E aí, o que vocês estavam perguntando, a diferença entre Proof of Work e Proof of Stake. Então, a ideia seria que o Proof of Work eu vou buscar através de cálculo, ou seja, de esforço, né, que eu vou chamar de mineração. Uma recompensa vai ser dada para o primeiro minerador que resolver esse problema do bloco, né? Então, na verdade, os mineradores estão concorrendo para ver quem é o primeiro minerador a resolver essa questão. Como eu tenho muitas transações, né, eu estaria sempre dividindo essas transações. Mas é uma corrida armamentista. E esse é o problema do Proof of Work. Né? Você precisa de um minerador mais rápido, você precisa de mais mineradores, você precisa de uma infraestrutura de energia elétrica. Né? A gente saiu, existe inclusive uma distro, né, para o Raspberry Pi, de mineração de Bitcoin. Vou passar aqui para vocês. Na verdade, tem algumas, né? Deixa eu passar. Tem o MinePeon e o Roku Score. O MinePeon eu conhecia, o Roku Score eu não conhecia, não. E durante muito tempo a galera achou que mineração de Bitcoin era um negócio, né? Então se formou aqui no Brasil algumas empresas de mineração de Bitcoin. Qual é a treta disso? Não é barato, não. Não valeu, e a energia elétrica aqui no Brasil, por incrível que pareça, é muito cara. Cláudio, como assim a energia elétrica aqui no Brasil é muito cara? Cara. O Brasil é um lugar maravilhoso. Um lugar muito complicado de... Enfim, não vou entrar nessa churimela, não. O Proof of Stake, né, o criador do novo bloco, é escolhido de uma forma determinística, né, dependendo do teu wealth, né, ou seja, que a gente vai chamar de stake, ou seja, quanto mais você tem, mais confiança você tem. O sistema do Proof of Stake, né, não tem uma recompensa para o bloco, então os mineradores vão receber transaction fees, né, ou seja, na verdade, o que os mineradores vão fazer? Eles vão ser simplesmente passadores de informação. Então, na verdade, o que eu estou criando é algumas entidades descentralizadoras, ou seja, pesos para opinião de pessoas diferentes. Quanto mais você validar a opinião dos outros através de um consenso, e esse consenso é justamente se você acha que resolve ou não, mais, através de um contrato, mais você vai, né, ser confiável. Quanto mais operações válidas você confiar, você validar, maior a sua opinião, e isso faz com que seja, né, mais eficiente em termos de custo. Então, é muito fácil. Né? O Proof of Stake hoje está ganhando bastante opinião, só tem um problema muito sério. Né? O Proof of Stake, ele parte do pressuposto que o cara com maior wealth, com maior valor, ele é confiável, o que não é uma verdade absoluta. Né? Então, a blockchain 1.0, quando a gente pensava em criptomoedas, surgiram dezenas de criptomoedas, aqui são só um conjunto de exemplos. Né? No segundo momento, surgiram as Decentralized Apps, ou as dApps, né? Aplicações criadas em cima de plataformas blockchain, né? Como, por exemplo, o Ethereum. Né? A gente vai falar sobre Ethereum mais. Né? E agora a gente está pensando nas Pervasive Apps, né? Aplicações que vão ver setores inteiros da indústria, como, por exemplo, IoT. Então, a gente já fala em blockchain para IoT, né? Sendo bastante importante. Diversas plataformas, o Hyperledger e o Ethereum sendo das plataformas que, para desenvolvedores, mais ganham sucesso. A gente deu um curso, né, sobre blockchain para a galera lá de Acari, num projeto social, foi muito interessante. Né? Bitcoin sendo o mais conhecido e o Ripple correndo por fora. Existiram algumas criptomoedas interessantes como o IOTA, e o IOTA foi uma droga, foi um erro, foi um absurdo. Tá? O IOTA era Proof of Work para IoT. Quem faz IoT comigo sabe, né, que um dos grandes problemas das redes IoT, em geral, é o consumo de energia. Então, você usar algo grande e gordo, como a criptomoeda, dentro de uma rede IoT extremamente limitada, só podia ter dado errado. Tá? Então, tem aqui uma tabela comparativa, né? A IBM botando muita energia no Hyperledger Fabric, tá? O Ethereum, na verdade, hoje sendo provavelmente o cara que está mais gerando notoriedade. Eu vou colocar para vocês um curso de programação Ethereum que teve na Free Code Camp, para vocês darem uma olhada. O Ripple, que é muito legal, porque ele está muito relacionado com a comunidade de código aberto, mas não ganhando público geral, usando o próprio protocolo, o Ripple, né?
e o Bitcoin, né, que trabalha com mineração. Então, o Bitcoin e o Ethereum trabalhando com mineração, e a versão 2 do Ethereum indo para Proof of Stake. Tá? E eu acho que é isso. Então, eu acho que esse é um assunto que vale muito a pena e que vocês devem ter uma série de perguntas. Então, eu queria abrir para que vocês realmente perguntassem, tá? Tudo que vocês têm para perguntar sobre blockchain. Tá na aula que vem a gente fazer um contrato inteligente usando o Ethereum e eu construir uma blockchainzinha prática com vocês. Tá bom? Então, quais são as dúvidas? O que vocês conhecem? O que vocês querem perguntar? Né? A gente tem uma blockchain na UFRJ, foi uma das primeiras blockchains privadas utilizadas na América Latina. Breno, a ideia do Proof of Stake é o seguinte, eu tenho alguém que eu confio. Né? Na verdade, o problema do Proof of Stake é que ao invés de eu confiar num banco, eu estou confiando em quem mais tem blockchain, né? Bitcoin. O que eu estou dizendo é o seguinte, se o cara que mais tem uma determinada criptomoeda, ele é o cara que tem mais a perder se a rede não for confiável. Então, na verdade, eu vou distribuir, vou dar um peso maior ao cara que tem mais moedas. Tá? E eu vou fazer isso através de um consenso, porque se esse cara mentir, os outros caras perdem, eu perco a confiança e essa transação é eliminada. E esse cara vai perder valor. Então a ideia é que eu esteja sempre numa grande disputa de confiabilidade entre todos os elementos da rede. Só que eu vou dar mais valor à opinião do cara que tem mais Bitcoin. Na verdade, um contrato inteligente é um conjunto de operações de software que vão ser validados através de operações dentro da blockchain. É só isso. A gente vai construir um contrato inteligente. Ele é só um conjunto de software que a troca de dados é feita através de uma hash criptográfica. Não tem nada de mágico, né? Não tem nenhuma diferença entre nenhum outro contrato. É que em vez de ser papel, ele é código, né? Era para certificados digitais de prontuário. Na verdade, as próprias operações que você fazia no paciente eram transformadas em hashes criptográficas, né, dentro do prontuário. A ideia era justamente isso mesmo. A gente, inclusive, teve que refazer uma grande parte da rede interna do odonto por causa disso. A gente fez em JavaScript, tá? Não me orgulho. Breno, ficou mais claro? Beleza. Eduardo, ficou claro? Beleza. Mesmo assim, a gente vai ter um exemplo na aula que vem para vocês darem uma olhada. Tá? Deixa eu aqui só para botar para vocês um outro link. É uma WebDE. Que é o Remix, tá? Que é o que a gente vai usar na aula que vem. Por que a gente vai usar o Remix por um? Né? Porque ela é web e eu consigo mostrar para vocês e vocês não precisam instalar nada. Tá? Vocês podem até entrar. Eu estou aqui, vou compartilhar a minha tela para vocês darem uma olhada. Então, estão vendo aqui a tela? Deixa eu botar aqui. Ainda não. Então, essa aqui é a interface do Remix. Vocês vão ver aqui que eles usam essa linguagem que é o Solidity, tá? Então, ele vai ter aqui, né, um conjunto de funções, esse conjunto de funções que vai ter funções de armazenamento e de retrieve de valores, né? Isso aqui eu vou ter algumas funções. É bem parecido com Java, tá? Eu vou mostrar a gente vai programar um exemplinho usando o Remix, tá? Para fazer. Então, eu tenho um construtor, uma função de mudança de valores, né? E aqui é um exemplo de um contrato inteligente usado para votação. Então, na verdade, tudo que eu tenho aqui é uma série de hashes de operações que eu posso fazer, como, por exemplo, o meu voto, tá? Eu posso rodar testes em função disso aqui, a gente ainda vai ter uma aula de teste para a gente conversar, mas tem uma linguagem de teste para eu rodar, tá bom? Eu consigo, através do rodar Solidity e trabalhar algumas outras operações também aqui, né?
e eu consigo rodar a minha operação dentro da rede do Ethereum, por exemplo. Aqui eu estou usando uma VM de JavaScript para rodar essa minha transação, tá? Eu tenho uma conta que é uma conta fake, ele está usando aqui o Ether é a moeda do Ethereum, tá? E essa aqui é o hash criptográfico que representa a minha identidade, e eu posso usar isso aqui para ligar isso com outras operações, né? O que a gente vai fazer na aula que vem é fazer um programinha em Solidity. Eu, de forma nenhuma, quero que isso, né, seja algo que vocês vão utilizar infinitamente. Na verdade, Lucas, não é nem que tem um problema de colisão. Questão, porque, na verdade, como trato cada hash como um membro independente, eu só dependo da hash anterior, é virtualmente impossível que eu tenha esse problema. Mas caso aconteça, o que vai acontecer é eu invalidar essa transação e eu fazer ela de novo. Tá? Então, nesse modelo, ele é bastante resiliente a falhas. Então, não seria um problema. Então, isso aqui é muito legal, né? Usar o Remix. Eu recomendo. Vou botar um material para vocês. O quê? Como assim? Paulo, eu vi muitas aplicações para evitar bot, essas coisas. Teria combar isso com criptomoedas e blockchain? Tem sim. Você pode, na verdade, né, você inclusive cobrar para realizar esse tipo de atividade. Né? Mas a grande questão que a gente tem hoje é o seguinte, o custo energético disso é muito alto. Inclusive, a gente teve um ataque em 2018, que era uma galera que estava usando uma rede da própria FRJ para minerar uma criptomoeda específica lá, que tinha um cliente em JavaScript, tipo esse aí do Remix. Né? Não tipo esse do Remix, o Remix é mais uma web IDE, mas o cara estava usando um laboratório da Letras ou da Belas Artes para ficar minerando Bitcoin. E aí? Nada, Lucas, tranquilo. Então, essas são questões que não são triviais não, tá, galera? A gente não tem uma resposta muito boa para ela, não. Porque a ideia do Bitcoin é muito boa, né? A ideia do blockchain, de forma geral, você poder não precisar confiar em outra pessoa, confiar só na operação em si. Mas tem alguns problemas, né, como o problema do consenso, né? Se a maior parte dos mineradores diz que algo é assim, isso é. E hoje 6 empresas são responsáveis por mais de 50% dos mineradores do planeta. Então olha só que coisa bizarra, tá? Então eu posso ter um problema de consenso. Então esse é um dos muitos problemas que a infraestrutura do blockchain tem, tá? Mas estão sendo trabalhados, estão sendo resolvidos, são problemas importantes, né? Não tem nada demais uma rede blockchain, não é nada mais do que peer-to-peer, que vocês viram lá em rede. Hash criptográfica, que a gente viu no momento que a gente falou sobre criptografia, usar funções de hash é uma coisa trivial, e você confiar. A coisa mais diferente é sobre Miracle Trees, que eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso na próxima aula, que eu acho que é extremamente importante a gente entender. Tá? A gente podia fazer um curso inteiro, só uma disciplina inteira, só sobre blockchain, tá? Mas haja fôlego, né, galera? Haja fôlego, não tem mais esse fôlego todo, não. Então, é mais nessa direção que a gente está indo, tá bom? Senhores, dúvidas, traumas ou decisões, aproveita que eu estudei isso bastante. Então, assim, vocês têm mais que me perguntar mesmo. E eu gosto desse tema, é um tema que eu acho bastante interessante. Bem, se vocês não têm mais dúvidas, eu vou colocar para vocês um curso do Free Code Camp, vou sugerir para vocês um cursinho do Coursera sobre blockchain para quem queira continuar. Eles estão usando o Hyperledger, que é o framework da IBM, e vou colocar o material da IBM sobre Hyperledger também para que vocês deem uma olhada. Eu acho que eu estou devendo o vídeo da aula passada para vocês lá no canal, eu vou subir hoje ainda e aproveito e subo esse também, tá bom? Então, senhores, foi um prazer. Desejo a vocês uma ótima semana e vejo vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Forte abraço. Já coloquei os primeiros trabalhos para vocês fazerem lá, tá? Lembrando que a data de trabalhos é o dia 10 de novembro, ou seja, o último dia do nosso período, tá? E se cuidem e vejo vocês na próxima quarta-feira. Um dos próximos trabalhos que a gente deve ter é falar um pouquinho sobre esses de criptomoedas, tá? E depois sobre
e contratos inteligentes, e depois a gente deve ter só... não deve ter mais muita coisa, não. Eu não vou entupir vocês de trabalho, tá bom? Cuidem-se e vejo vocês na quarta-feira, tá bom? Vou parar aqui a gravação. Quem quiser comentar, sinta-se à vontade.